para chegar em um ensino médio cheio de modernidade e que vale por um verdadeiro cursão. Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia e em cada etapa também. Bom, agora vamos falar de uma outra carreira, uma das mais, deveriam ser das mais reconhecidas, né? Depois de professor, logicamente, né, Paulo? Bom, eu quero chamar agora uma pessoa formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a Uniluz, em 1973. Fez residência na Santa Casa de Misericórdia de Santos, na década de 70. Tem título de especialista pela Associação Médica Brasileira na especialidade de Patologia Clínica. Título de especialista do Médico do Trabalho para a Fundacentro, do Ministério do Trabalho. Médico da seção Centro Diagnóstico da Prefeitura Municipal de Santos. Médico do Ministério da Saúde. Médico do Laboratório Central da Santa Casa de Misericórdia de Santos. E médico diretor do Laboratório Leão de Moura. Então eu quero chamar aqui ao microfone Paulo Alberto Tavares de Almeida. E preciso falar qual é a carreira que ele vai falar. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite, né, que eu recebi por parte da diretoria do Liceu São Paulo, e dizer também que é a segunda vez que eu piso nesse palco neste ano. A primeira vez que nós viemos aqui, nós viemos falar sobre outros assuntos, e agora nós estamos falando sobre a nossa profissão. E eu acho que nós vamos falar sobre paixão, né? Porque o que eu notei é que cada profissional que exerce a sua área, e exerce a sua área de uma maneira correta, ele acaba se apaixonando pela sua profissão. E assim como outros palestrantes falaram sobre a sua paixão, para vocês terem uma ideia, como eu sou apaixonado pelo que faço, este ano estou completando 40 anos de profissão. 40 anos de real exercício na profissão de médico. E eu posso dizer que realmente, quando nós fazemos o que gostamos, nós viramos apaixonados. Para vocês terem uma ideia, é difícil explicar o que é a medicina, mas eu vou fazer um breve relato. Primeiro eu queria fazer uma pergunta: algum dos presentes pretende ser médico? Ou tem pai, mãe, médico? Levante a mão. Ok. Bem, os pretendentes a serem médicos devem saber muito bem que devem fazer um curso que leva 6 anos de graduação. Após esses 6 anos de graduação, ele pode, mas preferentemente deve, fazer uma residência médica, que pode levar de 2 a 3 anos, e depois disso uma especialização. Para vocês terem uma ideia, dentro da carreira de médico, dentro da carreira de medicina, atualmente são reconhecidas 53 especialidades médicas. Então vocês podem imaginar que campo amplo do exercício da profissão vocês terão na vida. Além disso, além de ser um especialista, vocês podem se dedicar à carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Vocês podem se dedicar à carreira de pesquisa, né, trabalhando em laboratórios farmacêuticos, trabalhando em universidades, enfim. É uma carreira que oferece um amplo leque de oportunidades e de escolhas. Eu penso que dificilmente um médico ou um formado em medicina não vai encontrar durante o exercício da sua profissão algo que lhe agrade. Para vocês terem uma ideia, né? Algumas pessoas adoram trabalhar com as mãos, né? Porque
cirurgiões, por exemplo, né? O cirurgião é aquele médico que vai trabalhar com as mãos, ele vai produzir uma alteração, às vezes, até na anatomia do corpo humano, com as suas próprias mãos. Se vocês gostam de trabalhar com pouco relacionamento com os pacientes, vocês podem se dedicar à área de diagnóstico, onde vocês vão fazer imagem, fazer radiodiagnóstico, vocês vão fazer diagnóstico de laboratório, fazer ultrassom, enfim. Se vocês gostam de trabalhar com a parte da beleza, vocês vão poder fazer dermatologia estética, vão poder fazer cirurgia plástica. Se vocês gostam de trabalhar com consertar coisas, vocês podem consertar pernas, consertar braços, consertar cabeças quebradas, enfim. Nós temos uma gama enorme de opções dentro da medicina. E é muito difícil você dizer bem o que é ser médico. Ser médico é ser tudo isso. É ser um profissional apaixonado, é ser uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, é ser um apaixonado pelo ser humano e também é ser um bom profissional. Porque, acima de tudo, quando nós lidamos com vidas, nós temos responsabilidades que vão além de simplesmente ser um ser humano, né? Porque muitas vezes, até numa UTI, nós temos que decidir se aquela pessoa vai continuar viva ou ela merece ter o seu repouso. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês e deixar aberto a qualquer pergunta, de maneira que vocês têm toda a liberdade de se tiverem alguma dúvida, perguntar. E o que não falta na minha carreira é experiência praticamente em todos os ramos da medicina, porque além de hoje em dia eu trabalhar com diagnóstico, mas eu continuo trabalhando em hospital, continuo trabalhando em serviço público e comecei minha carreira como médico de pronto-socorro. Então, eu tive a oportunidade de conhecer todas as áreas da medicina e muitas vezes lidei com muito próximo das pessoas, da vida e da morte. Tá? Muito obrigado.